Alô, som. Um, dois, som. Dois. Bom dia, amados do Largo da Carioca. Nós, esta manhã, queremos compartilhar com os queridos a porção da Palavra de Deus, do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo salvar os pecadores. E foi exatamente isso que os anjos anunciaram aos pastores antes do nascimento de Jesus. Eis que vos trago boas novas, que é de grande alegria. E eles falaram sobre o nascimento de Jesus, que ele iria nascer e salvar o seu povo do seu pecado. Então você que passa nesta manhã, Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Jesus Cristo, ele não veio ao mundo salvar a justos, mas ele veio salvar pecadores. E as boas novas também, lá em Provérbios 25, nos diz o seguinte: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Ou seja, um evento que ocorreu há muito tempo. E é justamente esse o efeito que a boas novas faz no coração de todo aquele que é um pecador miserável. A boa nova vem para o sedento como uma água, um refrigério para a sua alma. Como água fria para o sedento é quando o pecador reconhece a sua miséria e vê o seu pecado perdoado na cruz do Calvário. E eu quero compartilhar nesta manhã um trecho do livro de Marcos, capítulo 10, que é a história de um cego Bartimeu. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Marcos capítulo 10, do 46 em diante. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, falando de Jesus, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então disseram ao cego: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Queridos, Jesus, quando encontra o cego Bartimeu, esse homem que é citado aqui pelo nome no Evangelho de Marcos, Bartimeu certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque Bartimeu, quando ele exclama filho de Davi, se referindo a Jesus, é que esse pobre cego Bartimeu, ele cria que Jesus era o Messias. Ele certamente já estava ciente da messianidade de Cristo e de quem Jesus Cristo descenderia, de Davi. Essa exclamação, quando ele encontra com Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, o mais interessante
é que o encontro do cego Bartimeu com Jesus acontece antes da crucificação do Senhor Jesus. Lá no versículo 32 do capítulo 10 diz que Jesus estava a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eles se admiravam e seguiam tomados de apreensão. E Jesus, tornando a levar à parte os 12 discípulos, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão ao gentio, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. É exatamente, amados, momentos antes da crucificação, que Bartimeu, esse cego miserável, sentado à beira do caminho, encontra-se com Jesus. Ah, como esse cego, ele foi privilegiado de encontrar com o seu mestre. A Bíblia relata que ele era cego e mendigo. E no momento que ele ouviu que era Jesus que ele estava passando, ele disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero falar para você nesta manhã, que você que não tem conhecimento da pessoa de Cristo, que você ainda não creu em Cristo, que não reconheceu o pagamento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário pelo teu pecado, você está na mesma situação do cego Bartimeu. Talvez você esteja caminhando pelo Largo da Carioca com sua visão 100%, contemplando toda a beleza da arquitetura aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas espiritualmente eu quero falar para você que você está cego. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte: que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o resplandecer da glória de Deus na pessoa de Cristo. Espiritualmente, sem Cristo nessa manhã, você está cego, você está na situação de Bartimeu. E esse mendigo, ele estava sentado à beira do caminho. E da mesma maneira como Bartimeu, você também talvez esteja sentado à beira do caminho esperando alguém passar. Talvez você esteja passando, esperando que alguém passe, te ofereça aquilo que você mais deseja. Talvez dinheiro, talvez projeção na tua vida, talvez uma doença incurável. Uma série de problemas pode estar acometendo a você, para que você, como Bartimeu, esteja sentado à beira do caminho da sua vida. Mas Bartimeu foi privilegiado antes da crucificação, e Jesus chama os discípulos e fala para os seus discípulos tudo o que ele haveria de passar, que ele seria entregue ao sacerdote, aos escribas, que o condenaria à morte, que iria escarnecer a Jesus, que iria cuspir nele, aceitá-lo e matá-lo, açoitá-lo e matá-lo. Mas, amado, se você vai ao médico, se você vai ao médico e o médico te examina, vê o teu estado, ele fala: meu amigo, em que condições você chegou aqui no meu consultório? Você era para estar numa cama, num leito de hospital. Você está mal fisicamente, o teu organismo está debilitado. Você era para estar morto. Você está todo debilitado da tua saúde. E você e aquele médico fala a verdade para você do teu estado, da tua doença. E você fica triste, já ciente de que a única coisa que espera é a morte. E quando você vai saindo do consultório daquele médico, o médico fala o seguinte: olha, mas... Aí você: doutor, mas o que? Existe uma solução, eu quero saber dessa solução. Qual é essa solução, doutor? Tem jeito para mim? Tem jeito para minha doença? Tem. Foi isso
que Jesus falou para os discípulos a respeito da sua morte, quando ele haveria de ser cuspido, de açoitá-lo, e a questão da sua morte. Mas a esperança que Jesus deu aos discípulos foi o seguinte: olha, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. E aquele médico, quando vira para você, ó, há uma solução, há um remédio, há uma fórmula para a tua doença. Querido, se você nesta manhã está à beira do caminho como Bartimeu, se você está sob a sua capa como Bartimeu estava, você está sob a sua capa da religiosidade, da sua capa das boas obras, da sua capa da justiça própria, esqueça, você está zombando do sacrifício de Jesus Cristo. A primeira coisa que você precisa saber é que você é perdido e que precisa ser salvo. E isso foi que o cego Bartimeu, não só pela sua cegueira, como Jesus curou o Bartimeu da sua cegueira, mas também Bartimeu se referiu a Jesus como sendo filho de Davi. E nessa manhã eu quero perguntar para você que passa aqui no Largo da Carioca: quem é Jesus para você? Qual é o conhecimento que você tem da pessoa de Jesus Cristo? Eu quero falar para você que você, espiritualmente falando, você está cego. Como Bartimeu, você está sentado à beira do caminho esperando migalhas, espiritualmente falando, que você está sobre a sua capa da religiosidade, da sua cultura, da sua formação acadêmica, da sua inteligência. Você está sob a capa da sua religiosidade, achando que merece algum favor de Deus. Você acha que merece algum favor de Deus porque você nunca matou, você nunca roubou. Quem merece ser condenado são os políticos lá de Brasília, são aqueles que estão em Bangu 3. Não, a verdade é que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O salmista no Salmo 14 nos diz o seguinte, que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. A resposta é o seguinte: todos se extraviaram injustamente e juntamente se fizeram inúteis. Não há um justo, nenhum sequer. Então sabe o que é que você merece nesta manhã, você sem Cristo que está passando aqui no Largo da Carioca? O que você merece da parte de Deus é a ira dele sobre você, porque você é pecador. É isso que nós merecemos. Nós merecemos a ira de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos leem esse versículo 16 e esquecem de ler o 17, porque lá no versículo 17 nos diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a condenação virá, ou cedo ou mais tarde a condenação virá. Você não pode presumir que daqui a 5, 10 minutos você estará viva ou vivo. Você não sabe se irá chegar até a noite respirando, porque se você está respirando aqui nesta manhã, é porque Deus ainda está derramando sobre você o privilégio do fôlego de vida. Mas lembre-se que um dia a eternidade irá chegar para você. Lá no Salmo 89, versículo 48, nos diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma das garras do sepulcro? Não tem, querido. Você não pode negar essa realidade. A morte chegará para você, enquanto você respira ainda há oportunidade. E o cego Bartimeu, ele sabia que essa seria a oportunidade. O filho de Davi iria passar. Jesus Cristo, o filho de Davi, ele sabia que ia passar, e a todo instante Bartimeu clamava, batendo no peito: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos repreendiam a Bartimeu, esse cego que esperava pelo Salvador. Muitos o repreendiam, talvez, querido, por você vir a Cristo,
você será repreendido por muitos, pela sua família, pelos seus pais, pelos seus colegas de faculdade, pelos seus colegas da escola, pelos seus vizinhos. Muitos te repreenderão por você ter ido a Cristo. Mas Bartimeu, os discípulos gritavam para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero falar para você nesta manhã que passa aqui, o Senhor Jesus, Ele te chama nesta manhã. Ele te chama quando Ele mandou os discípulos. Bartimeu insistiu 2 vezes: Jesus, filho de Davi. Mas insistiram com Bartimeu para ele se calasse. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se compadeceu do grito de Bartimeu, tanto que Jesus parou. Jesus parou e ordenou a seus discípulos que chamassem a Bartimeu. Quando eles chegaram a Bartimeu, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A Bíblia diz que Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Nesta manhã nós estamos no papel do discípulo aqui de Jesus, chamando você: venha a Cristo, venha Ele chorando, gritando que você é um pecador miserável, que a única coisa que você merece, que nós merecemos, é a ira de Deus sobre você, sobre nós. Mas em Cristo você pode ser perdoado nessa manhã. Perguntou-lhe Jesus a Bartimeu: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e Jesus seguia Jesus estrada afora. Querido, se você verdadeiramente, como Bartimeu, prontamente vai a Jesus, essa alegria irá fazer com que você siga o Salvador. Este cego não teve nenhum empecilho para ele, não teve. Ele de um salto foi ter com Jesus. A Bíblia relata que imediatamente aquele cego Bartimeu tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E a aplicação nesta manhã para nós é que este cego Bartimeu, ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz com o Salvador. Bartimeu, ele foi privilegiado por Jesus. Antes de encontrar com Bartimeu, ele já falou aos seus discípulos o que ele iria sofrer. Então, nesta manhã, creia que o Senhor Jesus está te chamando. Creia que você é um cego espiritualmente falando, como Bartimeu. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O único salário que nós pecadores merecemos é a morte. Esse é o salário de uma vida que nós merecemos. Basta tão somente nós irmos nos cemitérios do Rio de Janeiro e nós podemos contemplar o salário do pecado. Inúmeras famílias velando os seus mortos. Esse é o salário de uma vida inteira. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, querido, o Evangelho foi anunciado nessa manhã. O Evangelho é boas novas. O Evangelho de Cristo não é negociação desses pastores televisivos explorando a fé do povo, pedindo dinheiro, fazendo negociata com o Evangelho, em marcha para Jesus, em política. O Evangelho não é isso, esqueça. Sabe por que nós falamos isso? Porque imagine se nós pregássemos o Evangelho aqui nessa manhã e você caísse numa igreja, dessas igrejas de empresários ricos, de pastores políticos inescrupulosos,
de pastores que negociam o povo de Deus como muamba para político. Corra dessas igrejas. Isso não é a igreja de Cristo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso são mercadores da fé. São aqueles homens que Jesus advertiu, são os lobos roubadores em peles de ovelha. São homens que são réu do fogo do inferno. Homens inteligentes que vêm para a tua televisão de manhã tentar negociar a palavra de Deus. Muitos são psicólogos, advogados, não